A maioria dos vampiros acredita que eles foram originados através de Caim. É o Caim da Bíblia, esse mesmo, né? Aquele que matou Abel e ele foi é, punido por Deus a vagar pela terra de Nod, né? Pela terra desconhecida, né? Que o povo de Deus ainda não tinha explorado. Caim foi amaldiçoado com a imortalidade, né? E ele se tornou o primeiro vampiro. Mas ele não era um vampiro clássico, como a gente pensava naquele momento, né? Ele era só um imortal mesmo é, que foi, que foi condenado por Deus. Só mais tarde que ele vai receber as outras maldições vampíricas, né? Porque a imortalidade é a primeira delas. A segunda é beber sangue, a terceira é se esconder no sol, e a quarta é ser paralisado pela essência da vida, que no caso é a madeira. Mas a gente vai falar sobre essas maldições logo mais, tá bom? Então é isso. A maior parte dos vampiros acredita que o Caim foi o primeiro vampiro e dele vieram todos os demais. Só que existem alguns vampiros que não acreditam nisso, né? É o caso do clã dos Seguidores de Sete e do clã Ravenous, né? Dos vampiros ocidentais, são esses dois clãs que não acreditam na lenda de Caim. Eles têm uma outra ideia, né? Que a gente fala disso um dia que a gente falar sobre Seguidores de Sete e sobre Ravenous. Mas a maioria dos vampiros vai considerar que Caim foi o primeiro vampiro. Por isso que muitas vezes eles são chamados de Cainitas, né? Que são os descendentes de Caim. Agora, a gente precisa saber quais são as características de um vampiro, né? O que diferencia um vampiro de um humano, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, os vampiros, eles são imortais, né? E como tudo que é imortal na ficção científica, eles são imortais até que vem alguém e mate eles, né? Existem quatro formas de se matar um vampiro. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco, beleza? Então segura aí, tá? Então, primeiro de tudo, os vampiros são imortais. Os vampiros, eles são mortos-vivos, entendeu? Então, eles não têm funções vitais, eles não respiram, não têm batimento cardíaco, não precisa fazer o número um nem o número 2, né? Eles não têm nenhuma função biológica natural. Apesar de que os vampiros eles podem usar o próprio sangue para ativar temporariamente essas funções vitais. Então, por exemplo, você pode usar o seu sangue pra fazer seu coração bater, pro seu rosto, tipo, ficar mais vívido, né? Com uma cor mais rubra, pra ter uma ereção, né? Enfim, né? Qualquer função vital pode ser ativada pela maior parte dos vampiros, embora existam alguns que não conseguem fazer isso, né? Entre eles estão os Samedis, os Capadócios e vampiros que compram um defeito que eu esqueci agora o nome do defeito, mas tem um defeito lá que impede você de ativar funções vitais, tá? Terceiro ponto, os vampiros, eles mantêm a aparência deles de quando eles foram abraçados, de quando eles foram transformados em vampiro. Então é assim, se você tinha o cabelo comprido quando você era vampiro, né, o seu cabelo ele vai ficar comprido até aquele ponto, ele não vai crescer. Então vamos supor que você tem o cabelo até a altura do ombro. Ele não vai crescer nunca até a altura das costas, entendeu? Você pode cortar o cabelo e tal, né? Só que aí ele vai crescer de novo. Aí ele vai crescendo no tempo normal, né? Ele vai no tempo que cresceria mesmo um cabelo, mas só até chegar na parte onde tava, na altura onde tava, quando você foi abraçado. Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que a gente deu aqui, na altura dos ombros, certo? Os vampiros, eles se regeneram de uma forma muito rápida. A maior parte dos ferimentos, né, vão se curar muito rápido se o vampiro tiver sangue dentro dele, né? Então, ele vai. Se você fizer um corte no braço de um vampiro, aquilo vai se fechar quase que instantaneamente, desde que ele tenha sangue para se curar, certo? Os vampiros, eles não têm os dentinhos para baixo o tempo todo. As presas, os caninos superiores do vampiro, eles são retráteis para que seja mais tranquilo de você conviver por aí, né? Então, quando você não tá se alimentando, as presas elas ficam retraídas do tamanho de dentes humanos normais, né? O vampiro, quando ele morde um ser humano, ele libera uma reação estranha, porque o ser humano ele começa a ser acometido por sensações de prazer indescritíveis, né? Isso é chamado de beijo dentro do cenário de vampiro, né? Todos os vampiros fazem isso, menos os vampiros do clã Giovanni, né? Os vampiros do clã Giovanni, a maldição deles é que eles não têm essa vantagem de meio que anestesiar de prazer o ser humano que ele está se alimentando.
E as presas, os ferimentos feitos com a presa de um vampiro podem ser curados sem deixar nenhuma cicatriz com a lambida do vampiro, certo? Basicamente, essas são as características biológicas, não biológicas, são as características da natureza vampírica, tá? Todos os vampiros eles vão ter essas características aí, a não ser que ele seja de um clã específico ou tenha uma fraqueza específica, mas no geral isso se aplica a todos os vampiros, tá? O processo pelo qual um ser humano se transforma em um vampiro é chamado de abraço. O abraço, ele funciona, no geral, da seguinte forma, né? O vampiro, ele vai lá, escolhe uma pessoa que ele quer transformar, que seja a prole dele por toda a eternidade, vai lá e bebe todo o sangue daquela pessoa, né? Aí a pessoa morre. Nos instantes seguintes da morte, o vampiro, ele dá o próprio sangue pro ser humano que ele quer transformar. Aquele ser humano ele desperta, né, e se transforma, né? O corpo dele tá morto, né? Ele já não tem mais funções vitais, mas o espírito que existe no interior dele se recusa a abandonar o corpo por causa da maldição do sangue. Né? Quando ele acorda com uma fome voraz. É a primeira vez que ele é acometido pela besta interior dele. E ele precisa se alimentar imediatamente. E depois daquilo, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Porque a partir daquele momento, ele se tornou um vampiro. O abraço é feito geralmente com a permissão do príncipe. Você não pode abraçar ninguém sem a permissão do príncipe. Isso pelo menos dentro da Camarilla, entendeu? E da maior parte dos principados independentes, que são principados que não são da Camarilla. Essa é uma regra geral, entendeu? Quase sempre você vai precisar da permissão do príncipe, do líder vampírico, do líder vampírico local para poder transformar outra pessoa em vampiro. Quando isso não é assim, geralmente você precisa da permissão do seu próprio senhor para abraçar. Em alguns casos, como por exemplo no Sabá, muitas vezes eles fazem abraços em massa. Eles vão lá, matam um monte de gente e saem soltando sangue em cima de toda aquela galera que morreu. Geralmente eles fazem isso quando eles estão atacando territórios de outras seitas, né? Pra gerar uma confusão do caralho. E os caras que sobrevivem daquele jeito, porque, meu, imagina, você se transforma numa coisa que você nem sabe o que que é e sai por aí causando igual um louco. Com certeza alguém vai te matar, ou você vai morrer quando nascer o sol. Os que sobrevivem começam a ser aceitos como novatos no sabá, tá ligado? Né? Isso daí chama ritual da pá, é muito louco, sabá, ai, sabá, né? Mas no geral não, no geral você vai precisar da autorização ou do príncipe ou do seu senhor para poder abraçar, certo, gente? A partir do momento em que você foi abraçado, você se transformou em um vampiro, né? Pro resto da eternidade, você vai estar tendo uma batalha interior. Vai ter um monstro dentro de você que precisa se alimentar, que precisa matar para continuar vivendo e precisa sentir o gosto do sangue, né? A besta, ela tá o tempo todo olhando para você, entendeu? Ela tá sempre ali, esperando o momento para tomar posse de você. E isso acontece, certo? Em alguns momentos, né, momentos de fome intensa, ou momentos de estresse emocional muito forte, né, ou momentos de medo, a besta, ela pode tomar conta do vampiro por completo, né? O vampiro ele se torna semiconsciente das ações dele, mas de certa forma, quando o vampiro ele tá possuído pela besta, ele vai fazer uma dentre essas duas coisas. Ou ele vai avançar para atacar, né? Seja uma presa ou seja um inimigo, ou ele vai fugir, seja do fogo, do sol ou de um vampiro ainda mais poderoso do que ele. Né? Esses dois estados da besta são chamados esse de avançar pro que você quer destruir ou se alimentar, é chamado de frênese, certo? E o outro estado, o estado que você quer fugir, que você quer se proteger de algum perigo, é chamado de Hotshark, né? Então você tem o frênese e o Hotshark. Os dois são manifestações da besta, e todo vampiro passa a eternidade tentando não ser dominado por isso. A partir do momento em que você se torna um vampiro, a única coisa que você se alimenta, a única coisa que realmente vai te sustentar é o sangue, né? E você pode beber sangue de praticamente qualquer coisa que tenha sangue, né? Mas nenhum sangue é tão saboroso e recompensador quanto o sangue humano.
entendeu? Né? Então não adianta você beber sangue de vaca. Até adianta, você pode beber o sangue da vaca, mas não vai ser a mesma coisa, assim, entendeu? Né? É como se fosse, tipo, uma comida dormida, assim, entendeu? Enquanto o sangue humano, ele é, tipo... imagina aquilo que você mais gosta de comer. Imagina se você gosta de sushi. Mano, aquilo te satisfaz, meu, 100 vezes mais do que o melhor sushi do mundo, você entendeu? Beber sangue é um negócio que é muito foda para um vampiro, porque, na verdade, apesar de ser tratado como alimentação, é mais do que isso, né? Beber sangue é o equivalente a você comer a sua comida favorita, usar as melhores drogas e ter os melhores orgasmos tudo ao mesmo tempo, multiplicado por 100. Beber sangue é um negócio que é muito bom, tá ligado? Né? Por isso que é tão difícil resistir a beber sangue, né? E é isso, né? Beber sangue tem essa coisa de compensar todas as outras coisas que você não tem mais, né? Porque um vampiro, ele não tem mais barato com droga, com álcool, né? Fazer sexo para um vampiro muitas vezes é muito mais por hábito do que realmente por ter prazer, entendeu? Porque afinal de contas você não tem funções vitais, certo? Né? Então, beber sangue, ele é a coisa mais satisfatória, assim, na vida de um vampiro. Sabe quando você tá morrendo de sede, que você toma aquele copo de água e faz... Ah, entendeu? Ou então quando você tá morrendo de vontade de comer o bife à parmegiana da sua mãe e você não esperava, mas ela faz aquilo bem naquele dia que você vai visitar ela. Então, é assim, só que 1000 vezes melhor, entendeu? Todos os vampiros, eles são acometidos por 4 maldições, né? Essas maldições, como elas foram dadas a Caim, é descrito direitinho em um suplemento de vampiro que chama o livro de Nod, que é um livro que conta a história de Caim e da segunda geração e da terceira geração, dos antediluvianos, tá? É, Aí o que acontece, né? Segundo essa lenda, o Deus amaldiçoou Caim com a imortalidade. As outras 3 maldições foram dadas, né, por anjos que vieram a mando de Deus. Eles falaram, Caim, Deus tá te perdoando. E Caim falava que se dane, não preciso do perdão dele. Aí cada anjo dava mais uma praga lá pra Caim. É mais ou menos assim, né? Se vocês quiserem, vocês podem procurar o livro de Nod, não é difícil de achar por aí, não. Tá? Bom, no nosso mundo, né? No mundo de vampiro, é muito raro você ver o livro de Nod, ou mesmo fragmentos do livro de Nod, tá? Mas as 4 maldições vampíricas são as seguintes. Primeiro, a imortalidade, né? Todo vampiro é imortal até que venha alguém e mate ele. Isso aparece ser uma coisa boa a princípio, mas não é, porque quando você é imortal, você vê tudo que você ama morrer à sua volta, porque tudo que vive morre, né? E você não, você continua ali pra se lembrar de tudo que você perdeu pro resto da eternidade, certo? A segunda maldição vampírica é se alimentar de sangue, né? Os vampiros eles só podem beber sangue, nenhuma outra coisa vai alimentar eles. Nada além de sangue vai suster um vampiro, só o sangue e nada mais, certo? A terceira maldição, né, é o beijo do sol. Os vampiros eles não podem sair durante o dia, né? Se a pele deles tem contato com a luz solar, eles começam a entrar em combustão instantânea, né? E geralmente eles morrem muito rápido com o sol. Poucos vampiros conseguiriam resistir sequer 1 minuto ou 2 sobre a luz direta do sol, né? E a quarta maldição é a maldição da vida, né? A vida é representada pela madeira, entendeu? E toda vez que qualquer coisa de madeira perfure o coração de um vampiro, ele fica paralisado. Pode ser qualquer coisa de madeira, mas geralmente são estacas, né? Mas pode ser qualquer coisa de madeira, entendeu? Se perfurar o coração do vampiro, ele fica paralisado até que aquilo seja retirado. Oficialmente, existem 4 maldições cainitas, mas existe uma quinta, na minha opinião, que é a Jihá. O que é a Jihá? A Jihá é uma causa do destino que existe sobre os vampiros. Os vampiros, eles estão destinados a serem inimigos entre eles. Eles sempre vão arrumar um jeito de tretar entre eles, né? Não diretamente, né? Não é tipo, eu vou lá. Bom, algumas vezes pode ser diretamente sim, mas geralmente isso acontece através de intrigas e conspirações. Os vampiros, eles estão sempre tentando puxar o tapete um do outro, né? Como se eles quisessem acabar com a competição vampírica em volta, certo? A Jihá, ela é uma sombra que sempre vai existir em qualquer sociedade cainita. Os vampiros, eles sempre vão tá dando um jeito de ferrar uns aos outros, né? E isso, na minha visão, é a quinta maldição vampírica, é a Jihá.
né? A Gerra, ela nunca para de fato. A Gerra, ela sempre tá acontecendo porque parece que existe uma força amaldiçoada que leva os vampiros a se pegarem entre eles, a se prejudicarem entre eles, a lutarem entre eles de formas diretas e indiretas. Mais indiretas, pra ser franco, né? Principalmente quando a gente tá falando de Camarilla e tal, né? Mas a Jihá, ela é isso, é uma praga que persegue os vampiros e fazem com que eles nunca consigam se dar bem de fato. A intensidade, a qualidade e o poder do sangue de um vampiro é chamado de geração, né? A geração, ela é a distância entre o seu personagem, né, aquele vampiro em específico, até Caim. Caim é a primeira geração, certo? Teoricamente, segundo as lendas do livro de Nod, Caim abraçou três pessoas, que foi Nod, Enoque e Zilá. Esses três, eles em conjunto abraçaram outros 13 vampiros, que são a terceira geração, certo? A terceira geração, cada um fez a sua prole, e é desses 13 vampiros que são chamados de antediluvianos, por terem sobrevivido ao dilúvio, né? Que vieram todos os clãs. Então, cada clã, ele remonta a sua linhagem até um membro da terceira geração, até um antediluviano. Certo? Quanto mais próximo do seu antediluviano, mais forte é o seu sangue. Então, é assim, os vampiros de quarta, quinta, eles têm um sangue muito próximo, então o sangue deles é muito poderoso, eles conseguem manifestar disciplinas que nenhum outro vampiro conseguiria, né? E conforme a maldição vai sendo passada, o potencial, o poder do sangue vai sendo diluído. Então quando você pega vampiros de 11ª, 12ª, 13ª geração, né, o poder ele é mínimo comparado aos vampiros da terceira, da quarta e da quinta, né? Os da terceira, então, nem se fala. Os antediluvianos são quase deuses, entendeu? Né? Até onde se sabe, não existe nenhum vampiro além da 15ª geração. A 15ª geração, ela é a última. O sangue deles é tão fraco que eles não conseguem mais abraçar, certo? E é assim, além disso, esses vampiros eles são tão fracos que a maldição é tão fraca neles que alguns conseguem até sair durante o dia, pra vocês terem uma ideia, né? Então é assim, quando você joga vampiro, Vampira Máscara, a geração base do personagem vai ser a 13ª. Você pode começar com gerações menores comprando um antecedente que chama geração, certo? Né? Cada pontinho de geração vai diminuir em um a sua geração. Como você pode ter no máximo 5 pontos de antecedente, no máximo um personagem inicial de Vampira Máscara vai ser oitava. Mas geralmente o narrador ele vai restringir a compra disso, dependendo da história, né? Aí vai depender do que o narrador definir. Mas seguindo as regras puras de vampiro, é isso, né? Um personagem de Vampira Máscara, no máximo, ele vai ser de oitava geração. Vai começar como oitava geração. O que já é uma geração até que baixa, entendeu? Bom, é isso. Então a geração é a potência do sangue de um vampiro. Quanto mais próximo de Caim, mais forte é o sangue dele. Os vampiros vêm acompanhando a humanidade desde os primórdios, entendeu? Desde o começo do mundo, eles acompanham lugares onde a civilização humana cresce, né? Porque é mais fácil dele conseguir sangue para se alimentar, é mais fácil de ter lugares para ele se esconder. Então, a história dos vampiros basicamente foi a seguinte durante a maior parte do tempo. Eles se infiltravam em comunidades humanas, né? Quanto maior a comunidade, mais vampiros geralmente iam ter ali. Eles usavam os poderes deles para influenciar o funcionamento daquela sociedade para que cumprisse os interesses deles, né? E eles conspiravam para erguer e derrubar reinos e impérios, né? Os vampiros eles sempre tiveram por trás do poder humano, porque essa era a melhor forma deles conseguirem tanto se alimentar quanto se proteger é, da natureza que parece querer destruir eles cada vez que o dia nasce, entendeu? Então, a história dos vampiros ela é basicamente essa até a Idade Média, né? Até quando começa a Inquisição. Antes da Inquisição, os vampiros eles não se preocupavam muito em preservar, em esconder a existência deles, né? Eles também não saíam por aí panfletando que vampiro existe, mas eles tinham pouco cuidado em fazer com que os humanos não soubessem da existência deles. Em alguns lugares, os vampiros eram até reverenciados como deuses, né? No Egito, isso acontecia muito.
né? E mais em outros lugares também, né? Mas quando vem a Idade Média, isso muda por causa da Inquisição, né? A Inquisição ela começou a perseguir diversas criaturas sobrenaturais, mas principalmente vampiros, porque os vampiros eles geralmente viviam em núcleos urbanos, né? Então, assim, a Inquisição podia até caçar lobisomem, mas os lobisomens, como eles não geralmente não viviam no meio das pessoas, né? E para um lobisomem se disfarçar de humano é bem mais fácil do que para um vampiro, porque vampiro só sai à noite, né? Lobisomem pode sair de dia, normal, né? Como os vampiros eles eram meio que alvo fácil, entre aspas, primeiro porque eles não faziam questão de manter segredo, e segundo porque eles não podiam sair de dia, né? A Inquisição começou a caçar muito vampiro, certo? E isso daí fez com que os vampiros mais antigos fizessem o seguinte: quando havia qualquer boato de que a Inquisição ela estava atrás de vampiros em uma região, o que que o cara fazia? O cara pegava uma prole dele e meio que jogava em cima. Aí, ó, o vampiro que vocês estavam procurando, e jogava em cima da Inquisição, né? Isso, isso desencadeou um movimento que foi chamado de revolta anarquista, certo? Eu vou falar sobre a revolta anarquista no próximo tópico. Então foi isso que aconteceu, né? Os anciões deram de cuzão em todos os lugares do Velho Mundo, em todos os lugares da Europa, os anciões eles começaram a usar os próprios progênitos como bucha de canhão para salvar a própria pele, certo? E os vampiros, eles geralmente não resistiam muito a isso, as proles não resistiam muito a isso, porque quase sempre elas eram presas a laço de sangue, né, aos seus senhores. Eu vou explicar o que é laço de sangue em outro tópico, tá? Mas o que acontece é que um grupo de neófitos de um clã chamado Tizimice, eles descobriram uma forma de quebrar o laço de sangue, né? E aí eles começaram a tipo, recrutar outros neófitos. Eles iam atrás de vampiros mais novos para libertar eles do laço de sangue, né? E aí eles começaram a se tornar um grupo relativamente grande, né, de vampiros novos. Então, eles começaram a ir atrás desses anciões, porque os anciões eles eram uns covardes traidores, entendeu? E aí eles iam lá de montinho e pegavam os anciãos. Então os anciões agora eles tinham dois problemas. Eles tinham a Inquisição e esses neófitos revoltados aí que queriam sair matando todo mundo, certo? E foi uma treta do caramba nessa época. Foi muito complicado, né? Tipo, toda hora tinha um grupo de neófito caindo de pau em cima de um ancião e tal, né? E a Europa, ela tava num momento muito conturbado nessa época aí. Lá no Oriente Médio, existe um clã de vampiros chamado Samita. Esses vampiros, eles acreditam que é a missão deles, é o dever deles, destruir todos os outros vampiros. Eles se aproveitaram dessa confusão para se infiltrar entre esses neófitos revoltosos aí, né? Então, tipo, agora os anciãos, eles tinham três inimigos para lidar. O, a Inquisição, os neófitos revoltados e os assamitas infiltrados no meio desse salseiro todo. Foi um momento muito complicado, né? E aí o que aconteceu? Os anciãos eles falaram, meu, a gente precisa se unir, né? E não era comum vampiros anciões se unirem com outros vampiros anciões, era uma coisa atípica pra época, né? Mas eles fizeram isso porque se eles não fizessem isso, eles iam acabar se ferrando todo mundo, certo? E foi aí que eles começaram a conseguir sobreviver, a conter essa revolta, certo? Mas foi um dos momentos mais sangrentos da história vampírica. Foi uma das épocas que mais teve tiro, porrada e bomba, assim, dentro da história cainita, né? Até que os caras eles decidiram fazer uma trégua, né? E fizeram uma reunião para acabar com essa treta, que foi chamada Convenção dos Espinhos. Em 23 de outubro de 1493, na cidade de Silchester, na Inglaterra, houve a chamada Convenção dos Espinhos, que foi uma reunião para se discutir os termos do fim do conflito, né? Foi chamada de Convenção dos Espinhos porque ficava perto de uma aldeia chamada Thorns, né? Que é um termo arcaico para espinho em inglês, tá ligado?
E foi isso, né? Então os caras se reuniram ali, né? Os anarquistas que quiseram, que queriam também o fim do conflito também se reuniram ali, e ali ficou estipulado, os termos desse pacto de não agressão, né? Foi ali que foram definidas as principais leis que definem o que depois seria chamado de Camarilla. Essas leis são as seis principais leis, mas elas têm várias derivações. Eu vou falar sobre elas no próximo tópico, sobre cada uma delas, tá? É, então, foi assinado um tratado e os assamitas, para eles terem os membros que foram capturados dentro da Europa, mandados de volta para Alamut, para pro Oriente Médio, de onde eles vieram, eles também tiveram que assinar um acordo, né, e se submeter a uma punição, né? Essa punição foi o envenenamento do sangue. Toda vez que um assamita bebesse o sangue de outro vampiro, aquilo seria venenoso para ele. Isso foi feito através de um ritual Tremer, né? Os Tremers eles fizeram uma macumbaria taumatúrgica lá e amaldiçoaram o clã todo, né? E os assamitas eles aceitaram isso como forma de recobrar parte dos membros dele que tinham sido aprisionados durante o conflito, certo? Só que a maioria dos anarquistas não aceitou essa rendição. E aí, esses anarquistas que não aceitaram essa rendição se tornaram o que hoje a gente chama de Sabá. Eles foram caçados como inimigos e a maioria deles fugiu para o Novo Mundo, porque já estavam começando as navegações. Então eles tentaram ir para o Novo Mundo para recobrar o fôlego, ficar forte e um dia vir atrás desses anciões filhas da puta de novo. Certo? E viva a espada de Caim. Tô zoando, né? Tipo, eu gosto mais de Sabá, mas a Camarilla também é legal. Bom, como a gente pode ter notado nos áudios anteriores, a Camarilla ela surgiu como uma reação à revolta anarquista. Os anciãos precisaram se unir para se proteger de vários inimigos que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Esse conflito jamais teria tomado essa proporção se não tivesse a Inquisição, certo? A Inquisição foi o que motivou os neófitos a se revoltarem, porque eles eram jogados como carne de vaca lá pros inquisidores, né? Mas se os vampiros eles não fossem tão pala, né? Se eles não deixassem tão na cara que eles não eram humanos, a Inquisição não viria atrás deles, certo? Então, a principal diretriz da Camarilla é a máscara. O que é a máscara, né? A máscara é você esconder a natureza vampírica da humanidade, certo? Você não pode sair por aí falando que você é vampiro e muito menos, né, demonstrar que você é uma criatura sobrenatural na frente de humanos. Então, não é só não falar que você é vampiro, você também, vamos supor, você tem metamorfose 4, você pode virar um morcego. Aí você tá lá no ponto de ônibus, né? Mó galera do ponto de ônibus esperando o busão. Aí você fala, caramba, esse busão não chega e pum, vira morcego e vai embora. Não pode também fazer isso, entendeu, gente? Né? Isso foi só um exemplo esdrúxulo, obviamente, mas qualquer demonstração de poder sobrenatural pode ser considerado uma quebra da máscara dentro da Camarilla. Eles são muito rígidos com essa parada da máscara, entendeu? É um negócio muito sério, né? Então, tenham sempre isso em mente. Quando você estiver jogando Camarilla, a máscara é a prioridade. Qualquer quebra da máscara pode ser usada contra você. E não se esqueça que vampiros sempre estão loucos para puxar o tapete uns dos outros. Então, se alguém souber que você quebrou a máscara, pode ter certeza que vão contar. Vão contar. Porque alguém não gosta de você. Pode ir pá, tá ligado? Entendeu? Certo? Outra coisa que é uma característica geral dos vampiros da Camarilla é que, assim, em vampiros existe um negócio que chama trilha de sabedoria. A trilha de sabedoria é uma espécie de, abre aspas, religião, entendeu? Que o vampiro ele cultua, né, para poder lidar melhor com a besta interior. No Sabá, existem várias trilhas de sabedoria, existem várias filosofias de como lidar com a sua natureza vampírica, certo? Os clãs independentes, eles também têm visões diferentes de como lidar com isso. Agora, na Camarilla, basicamente todo mundo tem a mesma religião, aspas, né? De novo, de religião. Todo mundo segue a mesma trilha de sabedoria, que é a humanidade. E o que é a humanidade? A humanidade é você tentar manter a sua essência humana, né? Você tentar se passar por humano o máximo possível, você manter aquilo que ainda existe de humano dentro de você, para que a besta não te domine, certo? Então todo mundo na Camarilla, né, segue o caminho da humanidade, a trilha da humanidade, né?
Bom, é claro que pode ter um ou outro vampiro que não siga, mas não é normal, tá? Não é crime, tá? Você pode ser da Camarilla e seguir outra trilha de sabedoria, pode acontecer, mas no geral, todos os vampiros da Camarilla, a maioria, a grande maioria, vai seguir a humanidade, certo? A Camarilla, ela tem 6 regrinhas que eu vou falar no próximo áudio, tá? Essas 6 regras são importantes porque elas se desdobram de várias formas, mas em essência, elas são 6. Bom, como a gente pode ter notado nos áudios anteriores, a Camarilla ela surgiu como uma reação à revolta anarquista. Os anciãos precisaram se unir para se proteger de vários inimigos que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Esse conflito jamais teria tomado essa proporção se não tivesse a Inquisição, certo? A Inquisição foi o que motivou os neófitos a se revoltarem, porque eles eram jogados como carne de vaca lá pros inquisidores, né? Mas se os vampiros eles não fossem tão pala, né? Se eles não deixassem tão na cara que eles não eram humanos, a Inquisição não viria atrás deles, certo? Então, a principal diretriz da Camarilla é a máscara. O que é a máscara, né? A máscara é você esconder a natureza vampírica da humanidade, certo? Você não pode sair por aí falando que você é vampiro e muito menos, né, você demonstrar que você é uma criatura sobrenatural na frente de humanos. Então, não é só não falar que você é vampiro, você também, vamos supor, você tem metamorfose 4, você pode virar um morcego. Aí você tá lá no ponto de ônibus, né? Mó galera do ponto de ônibus esperando o busão. Aí você fala, caramba, esse busão não chega e pum, vira morcego e vai embora. Não pode também fazer isso, entendeu, gente? Né? Isso foi só um exemplo esdrúxulo, obviamente, mas qualquer demonstração de poder sobrenatural pode ser considerado uma quebra da máscara dentro da Camarilla. Eles são muito rígidos com essa parada da máscara, entendeu? É um negócio muito sério, né? Então, tenham sempre isso em mente. Quando você estiver jogando Camarilla, a máscara é a prioridade. Qualquer quebra da máscara pode ser usada contra você. E não se esqueça que vampiros sempre estão loucos para puxar o tapete uns dos outros. Então, se alguém souber que você quebrou a máscara, pode ter certeza que vão contar. Vão contar. Porque alguém não gosta de você. Pode ir pá, tá ligado? Entendeu? Certo? Outra coisa que é uma característica geral dos vampiros da Camarilla é que, assim, em vampiros existe um negócio que chama trilha de sabedoria. A trilha de sabedoria é uma espécie de, abre aspas, religião, entendeu? Que o vampiro ele cultua, né, para poder lidar melhor com a besta interior. No Sabá, existem várias trilhas de sabedoria, existem várias filosofias de como lidar com a sua natureza vampírica, certo? Os clãs independentes, eles também têm visões diferentes de como lidar com isso. Agora, na Camarilla, basicamente todo mundo tem a mesma religião, aspas, né? De novo, de religião. Todo mundo segue a mesma trilha de sabedoria, que é a humanidade. E o que é a humanidade? A humanidade é você tentar manter a sua essência humana, né? Você tentar se passar por humano o máximo possível, você manter aquilo que ainda existe de humano dentro de você para que a besta não te domine, certo? Então todo mundo na Camarilla, né, segue o caminho da humanidade, a trilha da humanidade, né? Bom, é claro que pode ter um ou outro vampiro que não siga, mas não é normal, tá? Não é crime, tá? Você pode ser da Camarilla e seguir outra trilha de sabedoria, pode acontecer, mas no geral, todos os vampiros da Camarilla, a maioria, a grande maioria, vai seguir a humanidade, certo? A Camarilla, ela tem 6 regrinhas que eu vou falar no próximo áudio, tá? Essas 6 regras são importantes porque elas se desdobram de várias formas, mas em essência, elas são 6. Algumas vezes o sabá também é chamado de espada de Caim, porque o sabá, como eles surgiram através dos tizímices, eles sempre tiveram um monte de ritualística, né? Como os assamitas se juntaram ao sabá com uma forma de passar ideologia também assassina deles, de destruir outros vampiros, então eles têm todo um culto à morte que você não vai ver em nenhuma outra sociedade vampírica, certo? O sabá, ele é quase como se fosse uma religião, né? E nessa religião, o que é ensinado? Os anciões são maus. Eles querem nos usar e nos destruir assim que possível. E quanto mais antigo é o ancião, pior ele é. E ninguém é pior do que os antediluvianos, certo? Então, na verdade, o Sabá, ele é uma força que tá buscando destruir cada ancião e cada membro antigo vampírico que eles puderem colocar à mão. E milagre dos milagres. Quem sabe um dia conseguir destruir antediluvianos. E de fato, eles fizeram isso com um antediluviano.
tá? Eu conto isso em outra ocasião, porque isso é história pra caramba, né? Então, em função disso, o Sabá, muitas vezes ele também é chamado de a espada de Caim, porque ele é a espada de Caim é a espada que purifica a raça vampírica daqueles que trazem essa mácula da destruição para todos os outros. Eles não veem o paradoxo de que ao fazer isso eles também são uma mácula da destruição, né? Mas vamos passar por cima dessa contradição por enquanto. O Sabá, meu, ele tem muitos negocinhos, tá ligado? Eles têm vários rituais, eles têm todo um jeito estranho de fazer as coisas e tal. Nenhum deles segue a humanidade, seguir a humanidade é uma fraqueza pro Sabá, certo? E é assim, eu vou fazer assim, um dia, né, eu explico o Sabá com vários detalhes, né, a gente se aprofunda, porque Sabá dá pra falar mil coisas do Sabá, entendeu? Né? Mas basicamente o que vocês precisam saber é isso, né? Eles são uma seita meio de fanáticos religiosos que odeiam a Camarilla, entendeu? E querem, tipo, tomar territórios da Camarilla. Existe muito conflito, principalmente no Novo Mundo, né? Na Europa a coisa é mais estável, a Camarilla é muito forte na Europa, mas no Novo Mundo, na América toda, tá? Do sul ao norte, né? O conflito entre Sabá e Camarilla, o bagulho pega fogo e é vários rolê louco e, mano, é muita treta, tá ligado? Mas um dia eu explico o Sabá, um dia eu pego só pra gente falar de Sabá, né? Quando- O laço de sangue é uma forma de você submeter outra criatura através de um controle emocional, de certa forma. A pessoa, ela não tem, você não tem um controle mental sobre ela, mas ela simplesmente ela começa a te admirar muito e te amar de uma forma quase doentia, certo? Então, ela vai acabar fazendo qualquer coisa por você, qualquer coisa mesmo, às vezes até se matar por sua causa. Enfim, como é feito um laço de sangue? O laço de sangue é feito quando outra criatura bebe o sangue de um vampiro em 3 noites diferentes. Então, você tem que dar um pouquinho do seu sangue 3 vezes para a pessoa em dias diferentes. A pessoa não precisa saber que está bebendo seu sangue. Então, por exemplo, você pode pegar e pingar uma gotinha de suco, uma gotinha de suco no, uma, po- ah! uma gotinha de sangue, uma gotinha de sangue no copo de vinho dela e dá pra ela beber, e ela bebeu o seu sangue e nem sabe. Se você conseguir fazer isso em 3 vezes diferentes, basicamente você tem um escravinho, entendeu? Porque a pessoa ela vai fazer absolutamente qualquer coisa pra ver você feliz, entendeu? Mesmo as coisas mais depravadas e doentes, entendeu? Certo? O laço de sangue, a imposição do laço de sangue de um senhor por uma prole era uma coisa comum até a Convenção dos Espinhos. Na Convenção dos Espinhos foi definido que isso não poderia ser feito, né? Embora todo vampiro, né, ele tenha o laço de sangue, o primeiro passo do laço de sangue com o seu senhor, porque ele bebeu o sangue do cara, né? Você precisa beber o sangue do vampiro para poder se transformar em vampiro. Então, o primeiro passo do laço de sangue é impossível você não ter, mas o laço de sangue completo, não, né? O laço de sangue, ele pode ser quebrado, né, com uma condição, né? Se você conseguir passar um ano inteiro sem ver o seu senhor de sangue, o laço de sangue, ele se desfaz, entendeu? Você não é mais preso àquilo. Mas é difícil, né? Porque como é que você vai ficar um ano inteiro sem ver a pessoa que você mais ama, entendeu? Né? É uma coisa difícil de acontecer. Existe uma outra forma também de se quebrar laço de sangue, né? Que é através de um ritual chamado Valderri, que é um ritual feito pelo Sabá. Eu vou contar os detalhes desse ritual da Valderri quando a gente falar sobre Sabá, né? Por enquanto não tem por que vocês saberem disso. Note que eu não disse quando um vampiro bebe o seu sangue em 3 noites diferentes. Eu disse quando uma criatura bebe o seu sangue em 3 noites diferentes. Porque sim, meus amigos, o laço de sangue pode ser imposto. O laço de sangue ele pode ser imposto a criaturas que não sejam vampiros, né? Você pode impor a um mortal, a um animal, até mesmo a outras criaturas sobrenaturais, né? Mas quando você faz isso com um animal ou com um ser humano,
ele se torna um carniçal. Ele se torna uma criatura de certa forma híbrida entre humano e vampiro, né? Ele é um humano que ele não vai envelhecer enquanto ele estiver recebendo sangue, né? E às vezes ele pode até desenvolver poderes vampíricos, entendeu? Ele pode até desenvolver disciplinas algumas vezes, né? E o cara é um escravinho, ele é um lacaio, né? Tipo, em muitos lugares no, em territórios da Camarilla, para você fazer um carniçal, você também precisa da permissão do príncipe. É claro que é uma permissão mais simples de conquistar do que a de criar uma prole, mas muitas vezes precisa pedir autorização, né? Principalmente quando são carniçais humanos. Carniçais animais, nem tanto, porque você também pode fazer. Isso com animais, né? Dar seu sangue 3 noites, 3 vezes em noites diferentes com o animal, para que ele não envelheça, para que ele te obedeça com mais facilidade. E isso também é possível, tá? Outras criaturas sobrenaturais, elas também podem ser submetidas a laço de sangue. Se você conseguir dar seu sangue 3 vezes em noites diferentes para um lobisomem, por exemplo, ele também se torna seu carniçal, né? Mago, Changeling, só não dá pra você fazer isso com o Wraith, né? Que Wraith é espírito, como é que ele vai beber o sangue, né? Mas, em geral, qualquer coisa que possa beber sangue pode se tornar um carniçal. Bom, como nós dissemos algumas vezes aqui, os vampiros são imortais, né? Até que vem alguém e mate eles. Existem 4 formas de você matar um vampiro. A primeira forma é você expor ele ao sol, né? Se você jogar ele no sol, ele vai tostar e já era, né? Se você queimar um vampiro até não sobrar nada, você também pode matar um vampiro. E se você conseguir arrancar a cabeça dele fora, você também mata o vampiro, tá? Existe uma quarta forma, que é a Diablerie, mas a Diablerie, ela é um negócio tão profundo que eu vou fazer um tópico só pra falar de Diablerie agora, tá? A Diablerie é um ato profano e sinistro, né? Que ela não simplesmente mata um vampiro, ela faz com que outro vampiro se aposse daquela alma, né? Quando um vampiro bebe o sangue de outro até o fim, né? E depois continua puxando, né? Ele suga a alma daquele vampiro que ele tá se alimentando pra dentro do próprio corpo. Quando isso acontece, o vampiro ele vira pó e morre. Mas o cara que matou o vampiro desse jeito, né? Ele pode ter vários benefícios e várias maldições através da Diablerie. Primeiro que é assim, se o vampiro que você diablerizou, ele foi de geração menor que a sua geração desce, né? Você, às vezes, pode até aprender poderes que aquele vampiro tinha, né? Então, às vezes o vampiro ele tinha uma disciplina específica, né, que você não tinha, então você vai lá e, do nada, você sabe fazer aquela disciplina. Vocês entendem? Né? Só que quando isso acontece, você drenou a alma de outra pessoa, certo? Aquela alma tá dentro de você. E às vezes aquela alma ela vai ficar se debatendo em você. Então, às vezes você pode ser acometido por lembranças que não são suas. Você pode ter sonhos, né, com coisas que a pessoa vivenciou, né? Às vezes você pode até ouvir vozes dentro da sua mente que são as vozes daquela alma, entendeu? Esse processo de assimilação da alma às vezes pode durar anos, às vezes você pode ficar anos, né, com tipo, com aquela coisa em você e te perturbando. Então, é um negócio meio sinistro. Fazer Diablerie não é, que legal, fazer Diablerie pra baixar minha geração. Não é um negócio simples, porque é uma coisa muito sinistra, na verdade, a Diablerie, entendeu? A Diablerie nunca deve ser tratada com simplicidade, porque é um negócio sério, entendeu? Tanto é que é errado você matar um vampiro na Camarilla, mas a Diablerie é foda, porque mesmo quando um vampiro tá sob caçada de sangue, você fazer Diablerie nele é uma coisa que é mal vista, entendeu? Porque é um negócio muito profano, é bagulho do cabrunco, mano. O bagulho é do sete pé e do pé rachado, o bagulho é do mal, tá ligado? Entendeu? A Diablerie é um negócio meio sério, tá? Então você só faz isso, né? Tipo. Você não devia fazer isso, cara. Tá ligado? Não, não devia fazer isso. Se você é Camarilla, se você segue a humanidade, né? A chance de você perder a humanidade é muito grande quando você faz Diablerie, certo? Às vezes você pode até ganhar perturbação, entendeu? O negócio é, né, perturbação é uma característica de vampiro que mede níveis de loucura e tal, né? É um negócio que é meio sério, Diablerie, certo? Nunca tratem ela com levianidade. Bom, pra encerrar, galera, eu vou falar um pouquinho sobre a Guerrena, que é a lenda do fim dos tempos, certo?
As lendas dizem que em algum momento os antediluvianos eles vão despertar, os membros da terceira geração eles vão acordar e eles vão acordar com um apetite tão voraz que não haverá sangue humano que consiga alimentá-los. Sendo assim, eles precisarão se alimentar de vampiros, entendeu? Porque apenas o sangue vampírico vai satisfazer eles. E quando isso acontecer, todos os vampiros vão ser caçados pelos antediluvianos e ser diabolizados para que aquele antediluviano possa se alimentar, entendeu? Isso é um sinal do fim dos tempos. O despertar de qualquer antediluviano é considerado um final do fim dos tempos, segundo essas lendas. Na Camarilla, essas lendas não são levadas muito a sério, tá? As pessoas não acreditam muito nessas coisas. Tem gente que até duvida da existência de vampiros tão poderosos quanto os antediluvianos, mas muita gente também acredita. E no Sabá, todo mundo acredita. Eles estão se preparando para isso. Eles estão se preparando para quando os antediluvianos acordem, eles estejam prontos para poder deter os antediluvianos, certo? Tá? Então, basicamente, a Guerrena, ela é basicamente o apocalipse dos vampiros, saca? É o fim dos mundos, é o Armagedon vampírico, né? Quando os antediluvianos vão acordar e todos os vampiros vão ser caçados e devorados pelos seus próprios progenitores, certo? Bom, gente, eu acho que é isso aí sobre vampiro, certo? Então, qualquer dúvida, vocês falam comigo lá no outro grupo, tá? Deixa aqui esse grupo quietinho, só pra gente poder consultar as coisas, vocês, né? Poderem consultar as coisas quando vocês quiserem, tá bom?